Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Votação final. Projeto que cria estrutura permanente para as turmas recursais é aprovado na Câmara e segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. E a PEC do trabalho escravo é finalmente aprovada na Câmara e segue para o Senado. Ministro do Superior Tribunal de Justiça César Assor Rocha completa 20 anos de STJ e recebe homenagens. O presidente da JUF, Gabriel Vedi, é homenageado em sua última sessão no CJF. E você acompanha uma entrevista sobre os 10 anos dos Juizados Especiais Federais com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro João Otávio Noronha. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Criados há mais de 10 anos, somente agora os Juizados Especiais Federais poderão contar com estrutura própria. O projeto de lei do Superior Tribunal de Justiça, que cria cargos de juiz federal de turmas recursais dos Juizados Especiais, foi aprovado na Câmara e segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira, 22 de maio, as emendas do Senado ao projeto de lei 1597 de 2011, que cria 225 cargos de juiz das turmas recursais nos Juizados Especiais Federais. Em votação, as emendas de número 1 e 2 do Senado Federal, projeto de lei número 1597-B de 2011, com parecer pela aprovação. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai à sanção. Os juízes serão divididos em 75 turmas recursais, das quais 25 irão funcionar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, 10 no TRF da Segunda Região, no Rio de Janeiro, 18 no TRF da Terceira Região, em São Paulo, 12 no TRF da Quarta Região, em Porto Alegre e 10 na Quinta Região, em Recife. Cada uma das turmas recursais vai ser composta por 3 juízes federais titulares e por um juiz suplente. O projeto determina o preenchimento dos cargos de titulares por remoção ou, na falta de interessados, por promoção, seguindo de forma alternada os critérios de antiguidade e merecimento. Caberá ao presidente do TRF de cada região indicar como suplente o juiz federal mais antigo interessado em integrar uma das turmas recursais nessa condição. E o plenário da Câmara aprovou em segundo turno a PEC do trabalho escravo. Como a PEC foi modificada na Câmara, volta agora para o Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição 438, originária do Senado, foi aprovada na Câmara no dia 22 de maio. A votação da PEC só foi possível depois de um acordo de líderes partidários. A proposta passou com 360 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. O texto precisava de 308 votos para ser aprovado. A proposta permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo. Esses imóveis serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Segundo o Código Penal, quem explora trabalho escravo já está sujeito à reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência praticada. E se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é aumentada da metade. A PEC do trabalho escravo foi aprovada em primeiro turno pela Câmara em agosto de 2004, como uma resposta ao assassinato nesse mesmo ano de 3 auditores e de um motorista do Ministério do Trabalho, em Unai, Minas Gerais. Eles foram mortos depois de uma fiscalização de rotina em fazendas da região, onde tinham aplicado multas trabalhistas. O processo criminal ainda corre na Justiça e 9 pessoas foram indiciadas pelos homicídios, incluindo os fazendeiros. E no próximo bloco, o presidente da JUF recebe homenagens em sua última participação no colegiado do Conselho da Justiça Federal. E veja também, ministro do STJ completa 20 anos de casa e lança 3 livros. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo, usado, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos. Um
prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º Feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! Presidente da AJUF, Gabriel Vedi, participa de sua última sessão do Conselho da Justiça Federal e recebe homenagem do presidente do CJF, ministro Ari Pargendler. Na sessão de maio, o colegiado do Conselho da Justiça Federal homenageou o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, que encerra o mandato no dia 12 de junho. O presidente do CJF, também presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, entregou uma placa que registra a participação de Gabriel Vedi no CJF. Sua atitude aqui sempre foi de diálogo, um diálogo construtivo, sempre cooperou com todas as iniciativas do Conselho, teve e ainda está tendo um papel preponderante no encaminhamento do projeto que cria as turmas recursais permanentes e os respectivos cargos de juízes e, além de tudo, é gaúcho. Então, é com grandes saudades, então, que já me despeço, né, em nome do Conselho, do Dr. Vedi. Na última participação como presidente da AJUF em sessão do CJF, Gabriel Vedi falou sobre a sua colaboração para a construção de projetos que vão revolucionar a justiça brasileira. Quero dizer que foi uma alegria muito grande construir aqui com o Conselho da Justiça Federal, colaborar na construção desses projetos que vão revolucionar a justiça brasileira, como o projeto das turmas recursais, o projeto da ampliação da Justiça Federal. Hoje o ministro Noronha trouxe uma coisa importantíssima para a gente, que é a regulamentação, a criação do FUNJUST, que vai certamente, através de uma política de diálogo com a OAB, com o Poder Executivo, estruturar a Justiça Federal no nosso país. Uma medida muito importante, ministro Noronha, eu levo sempre meu apoio a isso, e da AJUF, e agradecer a todos aqui do Conselho da Justiça Federal pela esse convívio harmônico, agradável e sempre de diálogo. Em especial o nosso presidente, senhor presidente, que os gaúchos, só existe duas formas de gaúcho: ou os gaúchos se entendem ou os gaúchos não se entendem. Eu e Vossa Excelência sempre nos entendemos. Muito obrigado. O CJF tem a função de decidir sobre assuntos administrativos e orçamentários da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Sua missão é exercer de forma efetiva a supervisão orçamentária e administrativa, o poder correcional e a uniformização, além de promover a integração e o aprimoramento da Justiça Federal. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, completa 20 anos de STJ e recebe homenagem da Corte, de autoridades, advogados, servidores e amigos. O ex-presidente da Casa também lançou 3 livros durante a cerimônia. No dia em que completou 20 anos como integrante do Superior Tribunal de Justiça, o ministro César Asfor Rocha recebeu homenagens durante a inserção da foto dele na galeria dos ex-presidentes do STJ. Sem dúvida nenhuma, acho que é uma grande contribuição que o ministro César Asfor Rocha deu ao Judiciário Brasileiro, ao STJ, exercendo aqui as diversas funções, inclusive a de presidente, depois foi corregedor, tive a honra de tê-lo ao meu lado inicialmente no CNJ, depois foi substituído pelo ministro Gilson Dipp, mas por todos os lugares por onde ele passou, deixou uma marca de dinamismo, de engajamento, de dedicação à causa pública e é um exemplo para todos nós. O decano disse que ter a foto na galeria é como integrar uma constelação e participar de uma seleção de figuras ilustres. Sobre os 20 anos no STJ, Asfor Rocha confessou nunca ter pensado em atingir esse patamar. O ministro falou também da difícil missão de ser magistrado e que carrega a tranquilidade de não ter nada do que se arrepender. Eu sempre fui um juiz muito dedicado, fui um juiz operoso. Certamente nos julgamentos cometi acertos e cometi equívocos. Estes, quando reconhecidos, eu procurei corrigi-los.
E espero ter, modestamente, como de resto, todos os 96 colegas que participaram, que atuaram, estão atuando no STJ, também prestaram o mesmo grau, com a mesma intensidade e talvez com melhor qualificação, um serviço notável para o jurisdicionado brasileiro e para a magistratura nacional. Eu, durante muitos anos, ocupei cargos administrativos, outros cargos que não são da função jurisdicional, e agora, cerca de 2 anos, eu estou quase que totalmente dedicado à jurisdição, o que para mim é um motivo de muita satisfação, porque, na verdade, o que eu procuro ser mesmo é juiz. O presidente do STJ, ministro Ari Pargendler, destacou que a presença de tantas autoridades e amigos revela o reconhecimento da atuação de Asfor Rocha como protagonista da história do tribunal. Reconhecimento esse que ficou gravado numa placa entregue pelo presidente. O ministro César foi um protagonista aqui no tribunal, seja nas funções administrativas, seja nas funções judicantes. E hoje o tribunal celebrou esses 20 anos de judicatura, ao mesmo tempo em que, seguindo a tradição, instalou o retrato dele como ex-presidente do tribunal. Então, foi um duplo acontecimento, festejado, né, por uma seleta audiência de grandes personalidades da República. Eu conheci o ministro César muito antes do STJ. Quando ele, advogado no Ceará, me cedeu por empréstimo seu escritório numa causa que eu, advogado de São Paulo, tinha lá. Depois disso, acompanhei a sua carreira, votei nele para honra minha na OAB, para que ele viesse pelo 5º Constitucional, e tive um grande orgulho desses 20 anos de carreira. Pelos seus votos, pelas suas posições humanistas, garantistas e pela grande gestão que ele fez como presidente aqui. Uma gestão que revolucionou, de fato, o Poder Judiciário brasileiro e o STJ especialmente, que ganhou inclusive um prêmio Novari. Então, eu tenho muito orgulho do ministro César, que se tornou um grande juiz e um grande administrador, mas sempre foi um grande ser humano. Após a cerimônia, 6 livros foram lançados em homenagem ao ministro, 3 deles de autoria de Asfor Rocha. Outros 3 volumes integram a coletânea de estudos jurídicos, escrita por 63 juristas consagrados, incluindo diversos ministros do STJ. Tem um livro de ementários que retrata muito pouco da minha atividade judicante, porque eu só pude resumir ali aproximadamente uns 300 julgados que são expressivos para a história do tribunal. Segundo, eu tenho um trabalho que são discursos meus que refletem muito da minha ideologia em diversas solenidades de que eu participei. E o terceiro é um livro doutrinário, Breves Reflexões sobre a Ação de Probidade Administrativa, que é um tema muito atual e em que eu externo a minha compreensão sobre um tema tão relevante. E tem um livro, uma coleção de livros, aliás, escrito por 63 consagrados juristas das diversas áreas, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional da Magistratura, do Ministério Público, da Magistratura Estadual, da Advocacia, de professores universitários, que isso, na verdade, muito me desvanece, porque um livro, além da altíssima qualificação de todos os seus autores, coautores, trata de temas também altamente qualificados. A seguir, você acompanha uma entrevista com o ministro do STJ, João Otávio Noronha, sobre os 10 anos dos Juizados Especiais Federais. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo,
usado, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos, com prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º Feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! Os juizados especiais federais foram criados em 2001 para simplificar e agilizar determinados processos de competência da Justiça Federal. Nesses 10 anos de funcionamento, os juizados facilitaram o acesso dos brasileiros à justiça, principalmente dos mais pobres. O repórter Bruno Feitosa conversou sobre o assunto com o Corregedor-Geral da Justiça Federal e ministro do STJ, João Otávio Noronha. Acompanhe agora. Ministro, os juizados especiais federais estão completando 10 anos de existência. Como surgiu e como eles funcionam? O juizado surgiu da constatação no Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal da necessidade de criar um órgão que pudesse julgar aquelas demandas de massa de alto valor social, e assim como a complementação de aposentadoria, a revisão de aposentadoria, a concessão de aposentadoria, aquelas causas que relacionam com o sistema financeiro que envolve a Caixa Econômica Federal. Tudo isso era tratado na Justiça Federal Ordinária Comum com consumo grande de tempo, ações que demoravam e cuja importância social recomendava um tratamento mais sério. Surge aí, então, a ideia de criar, a exemplo do que ocorre nos estados, um juizado especial federal, envolvendo os órgãos como a Caixa Econômica e o INSS. Qual o diferencial do juizado? O juizado, primeiro, é a informalidade, a simplicidade e a celeridade. Essa é a marca. É uma justiça que tem que funcionar dentro da informalidade e da celeridade. Além do acesso gratuito à justiça, o grande diferencial dos juizados é a agilidade? No início, sim. Agora, em razão do número de demandas muito grande, onde o juiz atualmente cumula a função de juiz de vara e juiz de turma recursal, os juizados acabaram ficando congestionados. Para resolver esse problema, enviamos ao Congresso Nacional um projeto de lei criando 225 varas, ou seja, tornando os juízes das turmas recursais exclusivos para esse mistério, ou seja, esses juízes trabalharão exclusivamente no julgamento de recursos nos juizados especiais federais. E com isso vai trazer de volta a agilidade. Sem dúvida, nós vamos trazer, complemente-se a isso, a reformulação que fizemos na Turma Nacional de Uniformização, ou seja, dando maior celeridade aos julgamentos, impedindo que recursos desprovidos de qualquer razoabilidade, recursos que afrontam a jurisprudência dominante, possam subir a TNU e congestioná-la. Nós procedemos recentemente uma reforma da TNU para que ela julgue mesmo aquilo que deve julgar, ou seja, para que ela uniformize a jurisprudência divergente entre as diversas turmas recursais do país. Qual a expectativa dos juizados para os próximos 10 anos? Eu acredito que os juizados, hoje ele está com uma demanda muito grande porque é uma demanda reprimida. Ele deve atender essa demanda e depois normalizar o seu fluxo. Será, sem nenhuma sombra de dúvida, uma justiça muito séria e eficaz. Aliás, hoje o que mais brigamos para que ocorra rápido é a questão da celeridade nos juizados especiais federais, e isso vem melhorando doravante dia a dia. Com a aprovação da lei que cria as turmas recursais e os cargos de juízes das turmas recursais, o que vai mudar? Essa lei vai permitir uma profunda alteração na estrutura do juizado. Nós vamos ter juízes dedicados exclusivamente aos juizados especiais, focados nos juizados especiais. Consequentemente, terão uma capacidade maior de produção, de trabalho. Via de consequência, maior celeridade. Eu acredito que hoje os juizados especiais federais é a verdadeira justiça social
encartada na Justiça Federal. Tem um papel social relevantíssimo. O que é esperar um recálculo de aposentadoria 10, 12 anos? Como justificar aquele caso que injustamente o INSS indeferiu a própria aposentadoria? Ora, quem está em idade de aposentar não tem muito tempo para esperar. Precisa de uma solução rápida, séria, para que seja eficaz. A celeridade aí traduz na próprio efeito, na eficácia da decisão. Essa é o nosso propósito. Esse é o propósito de todas as reformas. Tornar os juizados especiais federais rápidos, né? Bastante sério, no sentido de responder à demanda do jurisdicionado. E isso vai ocorrer, tenha certeza, com o aumento das vagas. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desses 10 anos de atuação dos juizados especiais federais. Eu diria que foi uma grande, entre aspas, sacada da Justiça Federal. Foi de extrema felicidade o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho de Justiça Federal em criar esses juizados especiais. Ou seja, as causas sociais relevantes, que individualmente não representam valores enormes, valores grandes. Para essas causas, nós criamos uma justiça que pudesse atender pontualmente a demanda. Ou seja, o aposentado, aquele jurisdicionado em litígio com a Caixa Econômica Federal para resolver o seu problema da habitação, o trabalhador rural na sua aposentadoria, no cálculo e recálculo da sua aposentadoria, ou na concessão dessa aposentadoria, ele não pode ficar subordinado a uma justiça ordinária. Ele não pode concorrer com a indústria que está discutindo questões tributárias, com as questões administrativas. Ele merece um tratamento separado, um tratamento pelo grau de sociabilidade que envolve a causa. São causas de natureza eminentemente social, com repercussão direta na qualidade de vida, na condição de vida do trabalhador, do jurisdicionado. Daí a importância da criação dos juizados especiais federais. É a justiça mais perto do cidadão? É a justiça junto do cidadão. É a justiça muito mais próxima, muito mais perto, junto do cidadão. Numa linguagem singela, numa interação maior, abandonando as formalidades, as complexidades, para que diga ao cidadão diretamente se ele tem ou não tem razão. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.